Eu não sei como você chegou neste vídeo, mas eu sei exatamente o que essa oração fez na minha vida. Houve um dia em que eu acordei quebrado por dentro, sem força, sem direção, sem ânimo para enfrentar mais um dia. E foi justamente numa manhã como aquela que Deus usou uma simples oração para mudar tudo, absolutamente tudo, dentro de mim. Não foi barulho, não foi emoção, não foi coincidência, foi Deus. Foi a presença dele entrando no meu quarto, acalmando o meu coração, trazendo clareza para a minha mente e me lembrando de algo que eu tinha esquecido. Ele nunca me abandonou. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez você tenha acordado com um peso no peito. Talvez tenha pedido um sinal. Talvez esteja cansado de lutar sozinho. E se esse é o seu caso, escute com atenção. A mesma mão que me levantou naquele dia pode levantar você hoje. A Bíblia diz em Salmos 5:3: De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. É isso que estamos fazendo aqui, apresentando o dia a Deus e esperando, não na ansiedade, mas na confiança. Porque quando você entrega amanhã nas mãos dele, o resto se organiza. Quando você pede direção, ele ilumina o caminho. Quando você agradece, ele multiplica. E quando você confia, ele age. Hoje, eu quero caminhar com você em oração. Respira fundo, sente a presença de Deus chegando, porque algo começa a mudar dentro de você a partir de agora. Escreva nos comentários como ato de fé: estou pronto para viver o que Deus preparou para mim. Quando eu digo que essa oração mudou tudo para mim, não foi porque as circunstâncias mudaram imediatamente, foi porque eu mudei por dentro primeiro. E quando o coração muda, o mundo ao redor muda junto. Naquele dia, eu percebi algo que transformou minha vida espiritual. Muitas vezes não é o peso do problema que nos derruba, mas o cansaço de tentar carregar tudo sozinho. E Deus nunca pediu para você carregar nada sozinho. Ele disse: entrega. Ele disse: confia. Ele disse: eu cuido. E talvez você tenha feito de tudo. Tentou resolver com suas forças. Tentou controlar o que não era seu para controlar. Tentou se manter firme quando, na verdade, estava desmoronando por dentro. Mas agora, aqui, neste momento, Deus te chama para algo diferente. Descansar nele. Porque quando você descansa em Deus, algo sobrenatural acontece. O peso diminui, o medo enfraquece, a ansiedade perde força, o coração volta a respirar e a alma encontra paz. A Bíblia diz em Salmos 55:22: lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te sustentará. Perceba, não é talvez ele sustente, não é se ele quiser sustentar, é ele te sustentará. É uma promessa, é certeza, é segurança espiritual. E eu senti isso na pele. Quando eu entreguei o que estava me esmagando, Deus começou a me levantar de um jeito que eu jamais conseguiria sozinho. E eu creio que ele está começando a fazer isso com você também. Agora, enquanto escuta esta oração, respire fundo mais uma vez e vá permitindo que Deus toque aquilo que você tenta esconder até de si mesmo. Ele sabe, ele vê e ele está cuidando. Comente agora pela fé: eu lanço meu fardo nas mãos de Deus. Uma das coisas que mais me marcou naquela manhã em que tudo mudou foi perceber que Deus já estava comigo o tempo todo, mesmo quando eu achava que ele estava distante. É impressionante como, nos dias difíceis, a gente acredita na mentira de que Deus se calou. Mas a verdade é que ele nunca se afasta. É o barulho do medo que faz parecer que ele está longe. E talvez você esteja sentindo isso agora. Talvez você esteja buscando respostas e achando que Deus não está te ouvindo. Talvez você esteja esperando um sinal e achando que ele te esqueceu. Mas escute com atenção: Deus não te esqueceu. Deus não te abandonou. Deus não deixou a sua vida à deriva. Ele está mais perto do que você imagina. A Bíblia diz em Salmo 34:18:
perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. E foi exatamente isso que eu vivi. No momento em que eu estava mais fraco, Ele estava mais perto. Quando eu não tinha força para pedir, Ele me levantou. Quando eu não conseguia enxergar um futuro, Ele me mostrou um caminho. O problema é que, às vezes, a dor faz tanto barulho dentro de nós que fica difícil perceber a presença de Deus. Mas mesmo quando você não sente, Ele está lá. Mesmo quando você não entende, Ele está trabalhando. Mesmo quando tudo parece parado, Ele está movendo peças que você ainda não consegue ver. Deus está agindo agora nos bastidores da sua vida. Ele está alinhando o que você não consegue arrumar sozinho. Ele está preparando aquilo que você acharia impossível conquistar. Ele está abrindo portas que você nem sabia que existiam. E acredite, se esta oração chegou até você hoje, não é coincidência. É cuidado, é propósito, é Deus te alcançando. De novo, comente agora com fé. Deus está comigo, mesmo quando eu não vejo. Algo muito forte aconteceu comigo naquela manhã em que tudo mudou. Eu percebi que grande parte da minha dor não vinha do problema em si, mas da sensação de estar tentando vencer sozinho. E é exatamente esse o ponto onde Deus mais age. Naquele lugar secreto onde ninguém vê, mas onde a alma grita por socorro. Talvez você esteja vivendo esse tipo de batalha interna. Por fora, você tenta parecer forte, mas por dentro existe um pedido silencioso. Deus, me ajuda. Eu não consigo mais. E eu quero te dizer algo que Deus usou para transformar a minha forma de enxergar a vida. Você não precisa ser forte o tempo todo. Deus nunca pediu isso de você. Ele pediu confiança. Ele pediu entrega. Ele pediu dependência, não perfeição. A Bíblia diz em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que não é a sua força que sustenta a sua vida, é a graça dele. Não é a sua capacidade que garante o seu futuro, é o cuidado dele. Não é sua perfeição que faz Deus te amar, é o amor dele que transforma tudo em você. Naquele dia, quando eu finalmente admiti para Deus que eu estava cansado e fraco, eu senti algo diferente, um alívio, uma leveza, como se um peso que eu carregava há anos simplesmente tivesse sido retirado. E foi aí que tudo começou a mudar, porque a força de Deus só se manifesta completamente quando você reconhece a sua própria fraqueza. É nesse momento que Ele entra, é nesse momento que Ele restaura, é nesse momento que Ele faz o impossível ser possível. E Ele está fazendo isso com você agora. Enquanto você escuta estas palavras, Deus está tocando áreas que você nunca conseguiu resolver sozinho. Ele está curando feridas antigas. Ele está tirando medos escondidos. Ele está fortalecendo o que estava desmoronando dentro de você. Comente agora como ato espiritual: a graça de Deus me sustenta. Uma das maiores mudanças que essa oração trouxe para mim foi aprender a enxergar o dia não como um peso, mas como uma oportunidade. Antes, eu acordava com a mente cheia, preocupado com o que poderia dar errado. Mas Deus começou a me ensinar que cada manhã carrega uma chance nova, uma página em branco, onde Ele pode escrever algo que eu nunca vivi antes. E talvez você tenha acordado tantas vezes com medo do amanhã, com a sensação de que nada vai mudar, de que tudo continua igual. Mas há algo que o Espírito Santo quer te lembrar hoje. A cada manhã, Deus renova tudo. Renova a força, renova a esperança, renova a direção, renova até o que você pensou que estava perdido. A Bíblia diz em Lamentações 3, 22, 23, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Isso significa que você não acordou hoje com as sobras de ontem. Você acordou com renovo, com misericórdia nova, com graça nova, com oportunidade nova. E onde Deus renova, o mal não consegue permanecer. Foi exatamente isso que transformou meus dias. Eu comecei a agradecer antes de ver o milagre. Comecei a confiar antes de entender.
Comecei a entregar antes de tentar controlar. E foi nesse movimento simples de fé que Deus começou a destravar portas que estavam fechadas há anos. A gratidão abre caminhos espirituais que o medo jamais abriria. A gratidão muda o ambiente, muda a atmosfera interna, muda o tom da alma. E quando o coração se alinha com gratidão, Deus começa a agir de forma ainda mais profunda e poderosa. Hoje, Ele está te convidando a fazer o mesmo. Não comece o dia preocupado. Comece agradecendo. Agradeça pelo que você tem e pelo que ainda virá. Porque Deus honra corações gratos e milagres correm em direção a quem sabe agradecer antes de receber. Comente agora com fé. Eu agradeço pelo que Deus já está fazendo. Quando eu comecei a agradecer antes de ver o milagre, algo poderoso aconteceu dentro de mim. O meu coração parou de viver no futuro e começou a viver no cuidado de Deus agora. E essa foi uma das maiores libertações que já experimentei. Porque a ansiedade sempre tenta te empurrar para amanhã, mas Deus sempre te chama para o hoje. Muitos de nós passamos a vida presos entre o que já aconteceu e o que ainda não aconteceu. Presos ao e se, presos ao como vai ser, presos ao e se não der certo. Mas Deus sussurra algo diferente ao coração daqueles que o buscam de manhã. Eu estou aqui, agora, e é agora que eu cuido de você. A Bíblia diz em Mateus 6,34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Isso não significa ignorar responsabilidades, significa apenas entender que viver preocupado não muda o futuro, mas confiar em Deus muda o presente, e quando o presente muda, o futuro se alinha. Naquela manhã em que tudo mudou para mim, eu percebi algo simples, mas profundo. A presença de Deus traz paz para o agora. E quando o agora está em paz, a vida inteira começa a se reorganizar. Talvez você esteja vivendo dias em que sua mente corre mais rápido que o seu corpo. Dias em que o coração tenta prever problemas que nem existem. Dias em que a preocupação fala alto demais. Mas Deus está acalmando sua alma agora. Você não está sozinho na estrada da vida. O Deus que te guarda também te guia. E eu quero que você receba isso. Você não precisa resolver tudo hoje. Você só precisa confiar hoje. E Deus fará o resto no tempo certo. Respire fundo. Permita que a paz de Deus entre no seu dia como luz entrando pela janela. Porque é assim que os milagres começam. Silenciosamente, mas poderosamente. Comente agora, com fé e leveza. Eu confio no cuidado de Deus para hoje. Uma das maiores revelações que Deus me deu naquele período foi entender que os milagres não começam do lado de fora, começam dentro da alma. Antes que Deus mude o cenário, Ele muda você. Antes que Ele abra a porta, Ele fortalece o coração que vai passar por ela. Antes que Ele transforme a situação, Ele transforma a sua maneira de enxergar. E talvez seja por isso que você chegou até esta oração hoje. Porque Deus está fazendo algo dentro de você que ninguém está vendo, mas que vai mudar tudo o que todos verão mais tarde. Ele está organizando pensamentos. Ele está limpando emoções. Ele está te dando uma nova clareza espiritual. Ele está tirando pesos que você carregava sem perceber. A Bíblia diz em Ezequiel 36:26, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo dentro de vocês. Perceba, antes de colocar você em um novo lugar, Deus coloca um novo coração em você. Porque quando o coração muda, tudo muda. As escolhas mudam, os caminhos mudam, as respostas mudam. O relacionamento com Deus se aprofunda e o milagre começa a tomar forma. Foi isso que aconteceu comigo. Quando Deus acalmou minha alma, a vida ao redor começou a entrar em ordem. Quando Ele limpou o que estava pesado dentro de mim, as coisas começaram a fluir novamente. Quando Ele ajustou meus pensamentos, os problemas deixaram de parecer montanhas intransponíveis.
E Deus está fazendo esse mesmo processo em você agora. Você pode até não perceber completamente, mas algo dentro de você está sendo realinhado. O que antes parecia impossível está começando a fazer sentido. O que antes parecia travado está começando a se mover. O que antes te paralisava está perdendo força. É assim que Deus trabalha. Silêncio por fora, transformação por dentro. Calma por fora, revolução por dentro. Simples por fora, milagroso por dentro. Declare nos comentários com fé: Deus está renovando meu coração hoje. Quando Deus começa a renovar o coração, Ele faz algo ainda mais profundo. Ele devolve a sensibilidade espiritual, aquela capacidade de perceber a presença dEle, de ouvir a voz dEle, de sentir quando Ele está guiando, confortando, direcionando. Porque a verdade é que a vida pode deixar o coração duro, as frustrações acumulam, os nãos deixam marcas, os atrasos desgastam, as perdas silenciosas machucam, e sem perceber, a gente vai se acostumando a viver no automático, apenas sobrevivendo. Mas Deus não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para viver, para florescer, para experimentar o cuidado dele em cada detalhe do seu dia. E naquela manhã que mudou tudo para mim, eu senti algo que não sentia fazia muito tempo. O meu coração voltou a sentir Deus. Não era emoção, não era impressão, era a presença real, suave, profunda e transformadora do Espírito Santo tocando onde ninguém nunca conseguiu tocar. A Bíblia diz em Salmos 51:10: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito firme. Esse é o tipo de renovação que muda destinos. Porque quando o espírito fica firme, a alma não desaba por qualquer vento. Quando o coração é purificado, as feridas do passado perdem força. Quando a presença de Deus entra, a solidão sai. Quando Ele renova, Ele cura. Quando Ele cura, Ele fortalece. Quando Ele fortalece, Ele prepara você para viver o que antes parecia impossível. E talvez, sem perceber, você esteja sendo renovado agora. Deus está passando nos lugares escondidos da sua alma. Ele está retirando cansaços que você já tinha aceitado como permanentes. Ele está devolvendo brilho aos seus olhos, esperança à sua mente e vida ao seu coração. O milagre começa assim, silencioso, profundo, transformador. Comente com fé e gratidão: Senhor, renova meu coração hoje. Quando Deus começa a renovar seu coração, Ele te conduz para algo ainda mais precioso: a consciência de que você nunca caminhou sozinho. Às vezes, o coração fica tão sobrecarregado que você perde a capacidade de perceber o cuidado de Deus nos detalhes. Mas Ele nunca deixou de te acompanhar. Nunca. E eu lembro que, naquela manhã que mudou tudo para mim, algo começou a ficar muito claro. Eu não estava subindo sozinho as montanhas mais difíceis da minha vida. Nos dias em que eu pensei que estava caminhando no escuro, Deus estava iluminando cada passo. Nos dias em que eu me senti fraco, Deus estava me carregando. Nos dias em que o mundo parecia pesado demais, Ele estava me escondendo debaixo das suas asas. E talvez você também tenha passado por momentos em que pensou: será que Deus ainda está comigo? Mas deixa eu te dizer com toda a convicção espiritual: se você está ouvindo esta oração hoje, é porque Deus nunca saiu do seu lado. A Bíblia diz em Deuteronômio 31:6: o Senhor, o seu Deus, vai com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Essa verdade destrói toda a solidão espiritual. Quando você entende que Deus não te abandona, seu coração começa a se alinhar com a paz. Uma paz que não depende de circunstâncias. Uma paz que não depende do que você sente. Uma paz que não depende do que você vê. Nessa renovação que Deus está fazendo, Ele está te lembrando de coisas importantes. Você não está sozinho para enfrentar o dia. Você não está sozinho para tomar decisões. Você não está sozinho para carregar responsabilidades.
Você não está sozinho para vencer batalhas internas. O Deus que te criou te acompanha. O Deus que te guia te sustenta. O Deus que te ama te protege. E o Deus que começou a obra em você vai terminar. Porque Ele não deixa nada pela metade. Respire fundo. Sinta esse cuidado entrando no seu espírito agora. Você está sendo fortalecido por dentro. Você está sendo cercado de paz. Declare nos comentários com fé: Deus nunca me abandonou. E quando Deus decide renovar alguém por dentro, Ele sempre começa por um ponto específico: a verdade sobre quem você é para Ele. E talvez você tenha passado muito tempo acreditando que precisava ser forte o tempo inteiro, segurando tudo sozinho, tentando resolver problemas maiores do que você. Mas nesta manhã, o Senhor vem te lembrar de algo simples, profundo e transformador. Você é cuidado. Você é amado. Você é sustentado. Eu me lembro de quando finalmente entendi isso. Foi como se um peso enorme tivesse caído dos meus ombros. Não porque meus problemas desapareceram, mas porque eu percebi que eu não precisava vencê-los sozinho. A presença de Deus é como uma mão firme segurando a sua. E quando você percebe essa mão, o medo perde força, a ansiedade recua e a alma descansa. Às vezes, você não sente. Às vezes, você não vê. Às vezes, parece que nada está mudando, mas Deus está trabalhando nas camadas invisíveis da sua vida, alinhando caminhos, protegendo seus passos, abrindo portas que você nem imaginava que existiam. A palavra diz em Salmos 121:5: O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Essa promessa não é poesia, é proteção real, é cuidado diário, é presença constante, é Deus te cobrindo quando você nem percebe o quanto precisa. Deus não apenas te guarda, Ele te observa com carinho, com zelo, com intenção. Ele conhece cada detalhe do que você sente, cada lágrima que você não contou para ninguém, cada preocupação que você escondeu para não preocupar os outros. E é por isso que a renovação que Ele está trazendo hoje não é superficial, é profunda. Ele está alcançando aquilo que ninguém vê. Ele está tocando onde ninguém toca. Ele está fortalecendo o que parecia frágil. Respire fundo e permita que essa certeza entre no seu coração. Você está sendo guardado agora mesmo. A sombra de Deus está sobre você, sobre seus passos, sobre seus pensamentos, sobre o seu dia. Comente com fé: o Senhor me guarda. Há momentos na vida em que a alma parece cansada demais para continuar acreditando. Momentos em que você olha ao redor e pensa: eu não sei como tudo isso vai se resolver. Mas é justamente nessas horas que Deus derrama uma força que não vem de você, que não vem da lógica, que não vem do mundo. É uma força que vem direto do trono dele. Hoje, essa força está alcançando você. Ela está tocando áreas internas que estavam desgastadas, feridas, silenciosas. Talvez você tenha passado noites tentando entender o que está acontecendo. Talvez você tenha tentado controlar o que só Deus pode resolver. Talvez você tenha dito para si mesmo: eu só queria um sinal de que Deus ainda está comigo. Então receba isso agora como resposta. Você não perdeu a proteção de Deus. Você não perdeu a direção de Deus. Você não perdeu o cuidado de Deus. Tudo o que parece parado está sendo trabalhado nos bastidores do céu. As peças que você achava que estavam soltas, Deus está encaixando com perfeição. Os caminhos que pareciam fechados, Ele está preparando para abrir no tempo certo. O que parece demora, na verdade, é construção. A palavra declara em Isaías 58:11: o Senhor te guiará continuamente, te dará força e renovará a tua vida como um jardim bem regado. Essa promessa fala de constância, não é algo que Deus faz de vez em quando. Ele te guia todos os dias, Ele te fortalece todos os dias. Ele renova sua alma como um jardim que nunca seca. Você pode até não estar vendo tudo mudar ainda, mas você está sendo sustentado por uma mão que não falha.
Você está sendo guiado por um Deus que não erra. Você está sendo amado por um Pai que não desiste de você. Respire fundo. Sinta essa renovação entrando no seu espírito. Você está florescendo por dentro. Você está sendo restaurado na medida certa, no tempo certo, pelo Deus certo. Declare nos comentários: o Senhor me guia e me renova. Estamos chegando ao fim dessa oração, mas o que Deus começou no seu coração não termina aqui. Há algo especial acontecendo dentro de você. Uma reorganização espiritual, um realinhamento, uma clareza nova. É como se Deus estivesse tirando o peso das suas mãos e dizendo: agora deixa comigo. Você já carregou isso por tempo demais. E quando Deus assume o controle, tudo muda de lugar. As preocupações que pareciam gigantes começam a perder força. O medo que te paralisava começa a recuar. A angústia que te apertava o peito começa a desaparecer, porque a presença dele não entra apenas para confortar, ela entra para transformar. Talvez você não perceba ainda, mas essa manhã já é diferente. O ar está mais leve, sua mente está mais clara, seu espírito está mais desperto. Você está sendo preparado para viver coisas que não viveu ainda. E tudo isso porque você decidiu entregar o seu início de dia nas mãos de Deus. A palavra diz em Filipenses 1:6: aquele que começou boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa promessa revela algo extraordinário. Deus não inicia processos para desistir no meio do caminho. Se Ele começou algo na sua vida, e Ele começou, Ele vai levar até o fim. Mesmo quando você duvida, mesmo quando você se cansa, mesmo quando você tropeça, a fidelidade de Deus é maior que as suas fraquezas. Nesta manhã, Deus te fortalece por dentro e te tranquiliza por fora. Ele te cobre com paz, Ele te reveste de coragem, Ele te conduz por caminhos seguros e Ele te lembra: nada está fora do controle dele. Antes de encerrarmos, permita que essa verdade entre no seu coração. O que Deus está fazendo na sua vida não é pequeno, é profundo, é real, é transformador. Comente com fé: Deus está completando a obra em mim. Se esta oração falou com você, saiba, não foi por acaso. Deus te trouxe até aqui porque Ele está fazendo algo novo dentro de você. E quando o céu se move em sua direção, nada permanece igual. Que esta paz que você está sentindo agora acompanhe cada passo do seu dia, que o cuidado de Deus envolva a sua casa e que a presença dele seja a sua companhia constante. E antes de você ir, eu quero te pedir uma coisa simples, mas poderosa. Faça sua oração pessoal agora. Fale com Deus por alguns segundos. Agradeça, entregue, peça. O céu está te ouvindo. Cada comentário é um ato de fé. E aqui, ninguém ora sozinho. Antes de sair, se inscreva no canal Ecos do Céu e ative o sininho. Todos os dias, Deus tem uma palavra preparada. E talvez a próxima seja exatamente a resposta que o seu coração espera há tanto tempo. Fique conosco, caminhe com Deus e com esta família de oração. Volte amanhã e ore novamente. Milagres acontecem quando a fé se torna um hábito. Compartilhe esta oração com alguém que também precisa da vitória que você está buscando. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te fortaleça. Amém.